Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Júnior e esse é o meu canal Império Literário. Eu estou aqui para falar sobre meus lidos do mês de dezembro de 2020. Bora lá? Então, gente, esse é o último vídeo dessa retrospectiva aí de 2020 que a gente tá tendo, né? Então, a partir de agora, só vai ser coisa nova aí, coisa de 2021 mesmo, né? Mas eu teria que fazer esse encerramento. Eu fiz um vídeo para todos os meses do ano passado, né? De lidos do mês, então não poderia deixar de falar sobre os meus lidos de dezembro também. Dezembro foi o mês que eu li menos livros em 2020, né? Não foi um mês tão produtivo, porque realmente eu tava com menos tempo por causa do trabalho, por causa das coisas de fim de ano, alguns outros projetos, então eu realmente não tive tanto tempo para ler em dezembro, então eu acabei lendo só 4 livros. Eu sei que para muita gente isso não é pouco, mas nos padrões que eu estava lendo, né, nos outros meses, para mim foi bem abaixo do que eu estava, do padrão que eu estava seguindo, mas tudo bem também, eu li alguns livros grandinhos também, então acho que tá tudo bem, né? Só antes de começar a falar sobre os livros propriamente ditos, aqueles anúncios de sempre, então, né, eu vou deixar o link dos livros que eu falar aqui de compra na Amazon no box de descrição. Vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso. Também vou deixar o link de compra geral na Amazon, caso vocês queiram comprar outro livro ou qualquer outra coisa, vocês podem estar comprando pelo meu link também. E o de assinatura no Kindle Unlimited, vocês podem testar 30 dias grátis. Se gostar, podem continuar. Se não gostar, vocês podem cancelar a qualquer momento sem pagar nada, tá? Também já vou pedir pra você dar um like nesse vídeo se você gosta do conteúdo que eu crio por aqui, já se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo, tá certo? Agora vamos lá para os livros que eu li durante esse mês de dezembro. E o primeiro livro que eu li, que eu finalizei, foi Outlander, A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. Eu li esse livro físico, né, só que eu li ele emprestado da minha irmã, então eu já devolvi pra ela, então eu vou deixar a capa aqui pra vocês verem. Outlander foi uma leitura que eu gostei muito, mas não foi uma leitura surpreendente, né? Eu acho que eu até já falei um pouco sobre isso quando eu falei dos melhores do ano. Por quê? Porque eu já conhecia a história pela série de TV. Eu assisto a série, eu acompanho a série de TV de Outlander, eu tô em dia com a série. Então eu já conhecia mais ou menos o que ia acontecer na história. E o livro, ele é um livro muito... e a série, melhor dizendo, ela é uma série muito fiel ao livro. Então, basicamente, tudo que acontece no livro, eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já tinha visto na série. Então não foi muito surpreendente, mas ainda assim foi muito legal revisitar essa história, esses personagens, de uma perspectiva diferente da audiovisual, né? Então ler essa história ao invés de assistir. É claro que é um livro, ele é um livro de 750 páginas, então ele é um livro grande. Ele é um livro que, claro, que tem mais coisas do que na adaptação, né? Então a gente sabe que isso sempre vai acontecer, os livros sempre têm mais detalhes do que a adaptação tem, e são detalhes que são muito legais também, então foi muito legal acompanhar a história desses personagens em uma outra perspectiva. Eu amo a Claire e o Jamie como protagonistas, eles são assim um dos melhores casais que eu já assisti, que eu já vi, que eu já li na minha vida, né? Eu sou muito apegado a essa história e eu pretendo dar continuidade a essa série aí nos próximos meses. É um livro que eu recomendo muito, que eu gostei bastante. Eu sei que é um livro gigantesco, mas é muito legal, vai por mim. A minha segunda leitura de dezembro foi a leitura do Clube do Livro, né, que eu tenho todos os meses, e em dezembro era um tema livre e a gente podia, né, votar no livro que a gente quisesse. Acabou que a gente escolheu fantasia, né, felizmente, e aí a gente leu Elantris, do Brandon Sanderson. Elantris é um livro que é um dos livros dele que eu não tinha lido ainda, né, obviamente. E é um livro em volume único, é o primeiro livro que o Brandon Sanderson escreveu na vida, né? É um livro que eu gostei muito, porque Brandon Sanderson nunca errou. Então, não tem muito o que reclamar sobre os livros dele. É um sistema de magia muito diferente, é um livro que vai se passar no universo da Cosmere, que é o universo compartilhado do Brandon Sanderson, entre todas as séries de fantasia que ele já escreveu. A gente tem personagens compartilhados, né? Um personagem específico que é compartilhado entre todas essas séries, inclusive, né? E que ele está presente em Elantris também. Elantris, ele vai contar a história de uma cidade, né, que era uma cidade mágica, vamos dizer assim, que era Elantris, e essa cidade, ela tinha, né, as pessoas que moravam nessa cidade, elas eram meio que abençoadas, né, pela Chaode, como eles falam lá, que é meio que elas mudavam, né, a aparência delas, eles ficavam todos muito bonitos, eles tinham magia, eles eram meio vistos como deuses praticamente. Só que há 10 anos, né, aconteceu alguma coisa e essa cidade caiu, né? Simplesmente a magia sumiu daquela cidade e as pessoas que eram os elantrinos, né, que tinham todo aquele poder, que eram vistos como deuses, eles começaram a ficar, né, feios, vamos dizer assim, os cabelos caíam, ficavam com manchas escuras pelo corpo, é como se eles estivessem mortos, porém vivos. Não sei se isso fez sentido, mas assim, é como se o organismo deles já não estivesse funcionando mais. Tanto que se eles se batem em alguma coisa, aquela dor não vai embora, o organismo deles não consegue mais se curar, vamos dizer assim. Então aconteceu essa queda de Elantris, né? E Elantris era a cidade que governava esse local, teoricamente. Então a cidade vizinha ali de Elantris, ele acabou tomando o poder. E os mercadores ali acabaram tomando o poder e elegeram um novo rei, né?
Então essa história, a história do livro vai se passar já 10 anos depois dessa queda, né? Então Elantris agora é vista como uma cidade amaldiçoada. E a gente vai acompanhar 3 protagonistas aqui. O primeiro é o Haoden, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas eu vou pronunciar do jeito que eu acho, né? Então o primeiro é o Haoden, que é o príncipe dessa cidade agora, né? E no início dessa história, né, no iníciozinho do livro ali, acaba que ele é amaldiçoado pela Shaold e ele acaba virando um Elantrino, né? E quando as pessoas atualmente viram Elantrinos, as pessoas mandam eles para Elantris e trancam lá porque eles não querem problema. Eles acham que a pessoa está amaldiçoada, então joga para lá e é dada como morta. Tá? Então o rei acaba fazendo isso com o próprio filho, né? Ele manda o Haoden lá para Elantris. Aí a gente tem também a outra protagonista, que é a Sarene, que é uma princesa de um outro reino, né? E a Sarene ela está prometida para casar com Haoden e ela vai, né, de navio até esse outro local para poder participar desse casamento. Só que na cláusula de casamento dela diz que ela vai estar casada, né, uma aliança política, e que ela vai estar casada mesmo que aconteça algo com o príncipe e que o casamento não seja consumado, né, não seja realmente realizado. Então ela chega lá e descobre que o príncipe morreu. Dizem a ela que o príncipe morreu, né? Ninguém fala que ele está amaldiçoado. Então dizem a ela que o príncipe morreu e ela chega lá e ela está presa naquele reino porque pelo contrato que ela fez. Só que a Sarene ela é uma personagem muito inteligente, né? Uma personagem muito política e ela vai acabar se envolvendo muito na política desse local, né? Tentando descobrir muitas coisas que estão acontecendo por ali. E a gente tem um terceiro protagonista que é Raiden, que é um clérigo, né, vamos dizer assim. Ele é um monge, um padre, não sei, alguma coisa assim, um sacerdote de uma religião aí que está tomando o poder. É uma religião que é muito tirana, ela está realmente invadindo as cidades para dominar aquelas cidades e fazer todo mundo submeter a religião deles, né? E o Raiden, ele tá nessa cidade agora ali perto de Elantris também, porque ele tem deram um dever a ele de conseguir converter as pessoas daquela cidade para a religião dele, né? E ele tem um prazo, se ele não fizer isso, esse local aí da religião vai atacar e matar todo mundo, né? Então a gente vai acompanhar esses 3 personagens, o Haoden e Elantris, tentando descobrir por que Elantris é amaldiçoado e o que é que está acontecendo lá. A Sarene, né, envolvida nas tramas políticas do reino, e o Raiden tentando, né, converter as pessoas para a religião dele. A gente vai acompanhar essa história de uma maneira que é muito legal, a gente vai pulando de ponto de vista para o outro, né, de uma maneira que o Brandon Sanderson sabe fazer, que é incrível. É uma história que é muito peculiar, é uma história que tem um sistema de magia muito interessante, uma história que te intriga desde o início, né, então pontos o Brandon Sanderson para isso também. Eu gostei muito da história, eu amo a Sarene, eu acho que ela saiu de lá assim com a dor, né, nas costas, de carregar aquela história nas costas dela, porque ela é incrível, uma das melhores personagens, se não a melhor que eu já vi que o Brandon Sanderson já escreveu. Ela é super forte, ela é super decidida, determinada, ela sabe o que ela quer, ela vai atrás, ela faz o que é preciso, né, pra conseguir o que ela precisa ali, pra conseguir o que ela quer, né, em larga escala, vamos dizer assim, e ela acaba colocando as necessidades do reino muitas vezes à frente das dela, porque ela sabe o que ela precisa fazer já na figura de princesa que ela tem. Então ela é uma personagem muito incrível, eu me apaixonei muito por essa personagem. Eu acho que o livro, mesmo se não tivesse sido bom, eu já valia só por ela. Mas felizmente o livro também é incrível, só tem alguns pontos assim para ressaltar, porque eu acho que eu até já falei isso no meu livro dos meus melhores do ano também, que é um livro um pouco previsível, né? Ele tem algumas coisas que você consegue perceber antes da história, de acontecer na história. Então isso acaba não sendo um ponto tão positivo. Eu acho que também é porque o Brandon Sanderson ainda estava, né, se achando como autor, e também porque ele é um livro mais antigo, um livro de 2005, 2006. Então, eu já li milhares de fantasias diferentes que têm elementos parecidos, né, com o que acontece na história. Porém, naquela época não se tinha tanta coisa, então foi inovador naquela época, provavelmente. Então a gente também entende, né, passa um paninho aí pra essas coisas por causa disso. Mas no contexto geral, é uma história que eu gostei muito, não é o meu favorito do Brandon Sanderson, mas com certeza eu amei e favoritei essa história também. O terceiro livro que eu li em dezembro foi The Starless Sea, da Erin Morgenstern. Essa aqui é a mesma autora do Circo da Noite, e esse aqui também é um livro único de fantasia, né? Esse aqui é um livro que eu estava muito ansioso para ler, né? Desde que ele foi anunciado, desde que a Tami falou da existência dele, da Tami do Resenha dos Sonhos, ela falou sobre ele, e eu fiquei muito intrigado para essa história. Eu adoro essa capa, inclusive, eu acho linda, então eu estava esperando também poder comprar essa edição para poder ler. É uma história que me fascinou, eu fiquei assim, fascinado, eu fiquei maravilhado com a construção dessa história e desses personagens. É uma história muito complexa, com muitas camadas, é uma história que eu terminei e eu tive a sensação de que eu preciso ler ele de novo para entender tudo que a autora queria passar aqui, porque realmente, assim, parece que é o tipo de história que você não consegue pegar tudo na primeira vez, sabe? Que você precisa fazer uma segunda leitura para pegar os detalhes com uma facilidade melhor. Pois é, enfim. Basicamente, como é que história vai ser essa aqui? A gente vai... o início dessa história a gente vai acompanhar o Zachary, né, que é o nosso protagonista, e o Zachary ele vai estar numa biblioteca, né, na universidade dele,
E ele vai encontrar um livro. E esse livro não tem uma capa, assim, mas na capa não tem informação nenhuma, não tem nenhuma informação de autoria, de ano de publicação, de onde veio, de editora, nem nada, né? E ele vai ficar intrigado com esse livro, ele vai pegar e ele vai ver, o livro só tem um título, né, que é Sweet Sorrows. E ele vai levar, né, ele tá intrigado, ele leva esse livro pra casa, e aí ele vai começar a ler. E ele descobre que esse é meio que uma coletânea de contos, né? Tem vários contos diferentes e parece que esses contos não têm ligação nenhuma um com a outra. E aí um desses contos, quando ele vai lendo, né, no decorrer que ele vai lendo, ele descobre um conto de um menino que estava voltando da escola e aí ele viu uma porta pintada no muro. E aí esse menino ele chega, né, para perto dessa porta e ele sente que ele consegue abrir essa porta, mesmo que a porta seja uma pintura. E aí ele fica muito dividido entre o que ele vai fazer, se ele vai abrir essa porta, né, para ver o que tem atrás, ou se ele vai recuar. E acaba que esse menino recua e ele sente que ele perdeu uma oportunidade, né? Porque no outro dia que ele chega lá, a porta já desapareceu. E aí, por que essa história intriga o Zachary? Porque ele sabe que essa história se passou com ele. Ele percebe, ele tem essa memória. Ele sabe que esse livro, esse conto, se trata sobre ele. Em uma situação que ninguém estava presente, que ele não sabe como alguém poderia saber realmente que esse livro, né, que essa história aconteceu. Então ele vai ficar muito intrigado e muito assustado também, porque a história dele está nesse livro, né? E ele vai começar a investigar de onde esse livro surgiu, né? Por que esse livro tem história que é dele, se a história dele está no livro, os outros contos também podem ser reais ou não. Então ele vai atrás, né? E ele descobre uma pista que são 3 símbolos, uma abelha, uma espada e uma chave. E é através desses 3 símbolos que ele vai começar a busca dele, né? Pelas verdades, vamos dizer assim. Esse é um livro de histórias dentro de histórias, tá? Então a gente vai intercalando capítulos do protagonista com capítulos desses livros que ele vai encontrando e que ele vai lendo no decorrer do caminho. São histórias que cada conto vai acabar se entrelaçando no final e a gente vai vendo personagens, né, que aparecem no início, depois eles vão aparecer lá na frente de uma forma diferente e a gente tem que fazer essas conexões, né? É uma história que é muito profunda, é muito bonita, é muito poética, é uma escrita que a Erin Morgenstern, só a Erin Morgenstern consegue ter, sabe? Aquela pegada que o Circo da Noite também tinha de magia e que te deixa maravilhado, encantado quando você termina, e cheio de metáforas e mensagens e que você tem que pegar nas entrelinhas de certa forma. Então, apesar de eu achar que eu consegui aproveitar muito essa história, esses protagonistas e esses contos aqui, porque eu realmente fiquei maravilhado, 5 estrelas, favoritado no livro, eu sinto que eu preciso ler de novo para conseguir pegar ainda mais detalhes do que o que eu peguei. Esse livro vai ser publicado aqui no Brasil pela editora Morro Branco, está com promessa de publicação para 2021, mas eu não tenho nenhuma data definida ainda, não tem nada aí fechado, então eu não tenho como dizer para vocês uma data. Mas ele tá, né, Morro Branco disse que vai trazer e eu espero que chegue logo, porque é um livro que todo mundo deveria ter acesso. E eu espero que esse livro chegue no Brasil e que ele tenha o sucesso que ele merece, né? Porque o Circo da Noite, o outro livro do autor, infelizmente ele não teve muito sucesso no Brasil, acabou não sendo mais publicado, você não encontra mais o livro físico em lugar nenhum, em livrarias pelo menos, né? Mas esse livro aqui eu espero que a autora ganhe o reconhecimento que ela merece. E agora só um adendo, né? Durante o mês de fevereiro, agora de 2021, a gente vai fazer uma leitura coletiva de O Circo da Noite. Eu, junto com a Rô da Biblioteca da Rô e a Camille do Caneta Tinteiro, né? Então a gente vai estar fazendo, pra mim vai ser uma releitura, mas eu amo muito aquele livro, eu li já tem alguns anos e eu quero fazer essa releitura. E a gente vai fazer essa leitura durante, né, o mês de fevereiro. A gente vai abrir um grupo no WhatsApp, vai fazer um vídeo falando sobre todas as informações direitinho depois, né? A gente vai abrir um grupo no WhatsApp, vai ter live de discussão, vai ser muito legal. Então, se vocês tiverem interesse em participar, participem. A gente não consegue encontrar mais os livros físicos, né, infelizmente. Se você já tem um livro físico na sua casa, ótimo, você já pode ler. Se não, você pode pegar o e-book, né, porque o e-book ainda fica disponível, a gente pode, né, ler pelo e-book também. Então, super recomendo e vou esperar vocês na leitura coletiva, certo? E agora, para finalizar, o último livro que eu li no mês de dezembro foi A Torre de Nero, do Rick Riordan, né? Esse aqui foi uma conclusão de série, um livro que eu gostei muito também. Falei dele no meu último vídeo, vocês devem ter visto, então não vou me prolongar tanto. Basicamente aqui a gente vai continuar na trajetória do Apolo e da Meg, né? Aqui, essa série aqui vai falar que o Apolo, né, o deus Apolo, ele veio pra Terra, né, como mortal, e ele tá meio que cumprindo uma punição que Zeus deu a ele, e ele tem que salvar os oráculos, né? Ele tem 5 oráculos para salvar, ele tem que salvar esses oráculos para conseguir recuperar o poder divino dele e voltar pro Olimpo e virar um deus novamente, né? Então a gente vai acompanhando no decorrer da série, cada livro vai ser um oráculo que ele vai tentar salvar. A gente vai ter aqui, nesse livro aqui, como é o final, né? A gente vai ter o grande confronto, realmente, com o grande vilão final, o último oráculo que ele vai precisar salvar. Tudo que ele ganhou, tudo que ele perdeu, tudo que ele aprendeu durante a série vai estar em jogo aqui. Tudo que ele aprendeu, né, nesses últimos livros também vai refletir no personagem que ele é agora.
o Apollo é um personagem que eu sempre gostei, né, desde o primeiro livro, mas ele é um personagem que a gente consegue notar o arco de evolução dele de uma forma incrível. O Rick Riordan conseguiu construir esse personagem assim maravilhosamente bem. O Apollo do primeiro livro era aquele típico deus, né, do Percy Jackson, arrogante, que acha que ele é o centro do universo, que tudo é pra ele, que se a pessoa não faz a vontade dele, tá fazendo algo errado. Então a gente acompanha aos poucos, nesse tempo que ele passa na Terra, essa convivência que ele tem com os outros semideuses, né, e com inclusive os filhos dele, que a gente tem algumas interações muito legais dele aqui com os próprios filhos, e ele vai mudando esse comportamento, ele vai se tornando mais humano, né? Então isso é muito legal de ver essa construção no decorrer dos livros, e o Apollo desse livro aqui é completamente diferente do Apollo do primeiro livro, né? E é um diferente que é crível, né? A gente percebe, a gente viu essa evolução acontecendo no decorrer da série. São 5 livros para transformar esse personagem, né? Então foi uma das melhores construções de personagem que eu já vi o Rick Riordan fazer. A gente tem a Meg também, que tem uma construção de personagem muito boa, né? Ela passou por muito abuso, muito trauma na infância, então a gente vai acompanhar a evolução dessa personagem também. Esse aqui é um livro de conclusão não só da série do Apollo, mas como da todo o mundo da mitologia greco-romana do Rick Riordan. Esse é o último livro da última série que ele vai falar sobre essa mitologia greco-romana, então também traz muita nostalgia, traz personagens antigos como o Rick Riordan já tem costume de fazer. Ele dá um encerramento para a história principal, mas ele também dá um encerramento para os personagens que a gente ama das outras séries. Eu acompanho a história greco-romana do Rick Riordan, né, Percy Jackson, desde 2010, então já tem 11 anos que eu leio Percy Jackson e que eu sou apaixonado por esse mundo, por essa história. Eu cresci basicamente lendo os livros do Rick Riordan, então é algo que vai me fazer muita falta. Acho que não tem nenhum ano desde 2010 pra cá que eu não tenha lido pelo menos um livro dele, né, e desses que se passam, né, na mitologia greco-romana principalmente. Então deixo as saudades, estou satisfeito com o final, foi uma boa conclusão e ao mesmo tempo estou triste porque não vou mais acompanhar a história desses personagens, mas estou feliz pelo encerramento que cada um deles teve. Eu acho que foi muito bem merecido, né, para todos esses personagens, pela jornada que eles passaram e por tudo que a gente acompanhou durante todos esses anos. Então é isso, gente, esses foram os livros que eu li no mês de dezembro, apesar de não terem sido tantos livros como, né, os outros meses. Foi um mês que eu fiz ótimas leituras, então também não tenho do que reclamar, foram poucos, mas foram livros maravilhosos, incríveis e que eu recomendo muito. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então já dê um like se vocês gostaram, já deixem nos comentários as suas opiniões sobre esses livros, se vocês já leram, têm interesse de ler cada um deles, eu vou adorar conversar com vocês sobre. Já se inscreva no canal para receber novos vídeos e ajudar na divulgação, e ative o sininho das notificações para sempre ficar por dentro quando tem vídeo novo. Me siga no Instagram, que é Júnior Andrade 48, sejam meus amigos no Scooby, que eu vou deixar aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!